Olá, filhos de Deus, a paz de Cristo, que Deus abençoe poderosamente a vossa vida. Mais uma edição do Minutos Vivos. É o pastor Elias com a palavra de Deus para a tua vida, uma revelação para o teu coração. Hoje eu quero falar a respeito dos grandes homens de Deus. Você já viu em cartaz, chamada de rádio, televisão, o grande homem de Deus está na cidade, o grande homem de Deus está na igreja? Certamente você já viu isso em algum lugar. Mas por que isso acontece, amados? Às vezes nós observamos e constatamos com facilidade que o homem quer ser exaltado. O homem precisa buscar para si a glória. E eles se colocam numa situação acima dos pobres mortais que estão sentados nos bancos das igrejas. Mas será que isso procede? Será que existe de fato o grande homem de Deus? Alguns dizem, eu tenho poderes sobrenaturais, uma linha direta com o Senhor. Eu oro e o Espírito Santo batiza as pessoas. Eu oro e as pessoas são curadas. Eu oro e as pessoas falam em línguas. Será que isso procede? É necessário analisarmos com muito cuidado todas essas situações, porque nem sempre é fato, mas as pessoas estão tão carentes de referenciais que olham para o homem e esquecem de olhar para o Senhor. Mas eu quero que você entenda o seguinte: à luz da palavra de Deus, não existe o chamado grande homem de Deus ou sacerdotes em posições mais elevadas. Nós estamos vivendo o tempo da graça e todos nós somos sacerdotes. Se você é filho de Deus, se você ama o Senhor e serve a Cristo com a tua vida, você é sacerdote. Você tem uma missão, não te esqueças. Você não está solto na igreja, neste mundo. O Senhor te concedeu uma missão, talvez você não esteja atento a ela, mas com certeza você tem uma missão sobre a face da terra. E essa questão de ser grande, eu sou grande, eu quero chamá-los a atenção para o próprio Cristo Jesus. Eu quero que vocês ouçam o que ele afirma. Veja, Mateus capítulo 20, versículos 26 até o 28. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva os outros. Choque? Tá chocado? Mas tem mais. E quem quiser ser o primeiro, que seja escravo de vocês. Porque até o Filho do Homem, Jesus, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Está em choque? Assustado? Realmente não existe o grande homem de Deus. Nós podemos entender que Jesus seria o grande homem de Deus. Santo, puro, cheio do poder do Senhor, comunhão verdadeira com o Todo-Poderoso, mas ele coloca-se numa situação de igualdade ou que veio para servir, não para ser servido. Que aqueles que se acham grandes, que se considerem servos, escravos do próximo. E essa palavra se aplica a você, pastor. Você, meu amado pastor, que se acha o bam. Oh, meu Deus! O cara que todos devem fazer reverência, não é? Quem sabe o presbítero, eu sou presbítero, a plaquinha de presbítero, um crachá de presbítero. O diácono. Ainda, irmãos, os mais modernos, os apóstolos, que proliferam por aí, com base em que, não sei, mas estão por aí, se acham os caras, os bispos, pastores que se acham o rei sobre a face da terra, que todos precisam servi-lo, engraxar seu sapato, carregar sua mochila, sua bolsa, pagar seu hotel, servir o melhor que essa terra pode oferecer. Enfim, eu sou pastor. Oh, misericórdia. Amados, deixe-me falar algo. Eu sou pastor. E é muito comum as pessoas olharem para vocês e achar que são menores, inferiores. Olha, irmãos, isso me constrange muito.
Eu sinto muito feliz quando alguém vem e me chama pelo nome. Ô Elias, tudo bem? Ô Elias. E lá na igreja há muitas pessoas que não chamam-me de pastor, mas sim de Elias. E isso não me constrange, porque eu não sou maior do que eles. Eu sou apenas alguém que serve, tem um chamado para servir numa determinada área do reino de Deus. E eles, com certeza, no mesmo peso, no mesmo chamado, são chamados pelo Senhor para servir em outra área. Portanto, seria correto que eu olhasse para eles e os tratasse também com reverência. Haja vista que aquele que chamou-me é o mesmo que os chamou. Aquele que constituiu Jesus como Messias é o mesmo que me constitui como pastor. E Jesus não queria ser servido, mas servir. Fique atento, pastores. Fique atento, presbíteros, diáconos, apóstolos, bispos e demais autoridades da igreja. As chamadas autoridades da igreja. Nós precisamos entender o seguinte, irmãos. Aqueles que de fato conhecem a Cristo Jesus, esses hão de portar-se tal qual Jesus. Porque o nosso alvo, o nosso referencial é Jesus. E eu não posso agir de forma diferente daquela que Jesus recomenda-me ou agiu. Afinal de contas, em tese, ele é maior do que eu. E ele disse que não veio para ser servido, mas para servir. Eis aí uma lição que as autoridades constituídas hoje não querem aprender, não dão valor. É necessário entender que grande é o Senhor. Se existe alguém grande na igreja, é Deus. Deus é o grande, é o todo-poderoso, o Senhor soberano sobre todas as coisas. Oh, glórias! E é Ele que nos usa para a sua própria glória. Eu não sou usado para a minha própria glória, mas para a glória do Senhor. Entenda isso, vivente. Oh, meu irmão, entenda isso. Você que é diácono, presbítero, pastor, vai por aí. A escala é grande. Vai por aí. Humilhe-se. Sirva. Seja aquele que carrega a mala, a Bíblia, que engraxa o sapato do irmão, mesmo que o irmão nem diácono seja. Esta é a mensagem de Jesus para cada um de nós. Nós precisamos entender, irmãos, que existimos para a glória do Pai. Você existe para a glória de Deus. Você não existe para a sua própria glória. E ainda, irmãos, que não existe grandes homens de Deus. Não existe. Mas de fato existe pequenos homens do grande Deus. Oh, glórias! Esta é a grande verdade. Com esta palavra não estou tirando de forma alguma a autoridade dos chamados pastores, presbíteros, diáconos, apóstolos, bispos, não. Mas está tocando. Mas como é que eu posso estar tocando se eu também sou pastor? E se Jesus diz de forma textual, clara demais, que ele não veio para ser servido, mas para servir. Então Jesus está tocando em vocês também? Fique atento. Aquela história, não toqueis no ungido, não toqueis no ungido. E Jesus? Ele não exigiu lugar especial. Uma tribuna alta, onde sentam os maiorais da igreja. Isso aí é o fim da picada. Meu Deus, quem os constituiu maiores do que aqueles que estão sentados lá no banco da igreja? Um absurdo. Cá para nós, me perdoe, mas é um absurdo nós vermos uma tribuna cheia de autoridades constituídas pelos homens que se acham maiores. Fique atento a esta realidade. Vamos orar? Amado Deus, muito obrigado pela palavra, que Tu fales sempre ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? A Bíblia é muito clara com relação aos princípios de Deus. Precisamos observá-los, praticá-los e entender que estamos nesta terra para servir. Somos escravos do grande rei e somos irmãos uns dos outros. Não há maiores nem menores no reino dos céus.
há filhos de Deus e ponto final. Ok? Veja nosso canal no YouTube, youtube.com/Missão Vivos. Nós temos quase 3.000 títulos cristocêntricos bíblicos para edificar a tua vida. E nesses últimos tempos eu lancei o livro O Caminho, Princípios Básicos da Fé Cristã. É um livro no qual eu discorro a respeito dos princípios da nossa fé. São 173 páginas, 18 capítulos, abordando 18 princípios indispensáveis para a nossa fé. Vai te ajudar, com certeza você não pode deixar de ler a Bíblia. Um abraço do Pastor Elias, Deus abençoe grandemente a tua vida, que você cresça no Senhor. E compartilhe esse vídeo. Compartilhe!